Ana sempre havia imaginado que voltar para sua cidade natal seria como um abraço acolhedor, um retorno às raízes que prometia aconchego e familiaridade. No entanto, ao atravessar a porta da antiga casa dos avós, ela se deparou com algo inesperado. A casa, que ainda carregava o cheiro inconfundível de madeira envelhecida e o eco distante das suas memórias de infância, parecia mais silenciosa do que ela recordava. O ambiente tinha uma espécie de gravidade que ela não conseguia identificar. Uma sensação de que algo estava fora do lugar. Dona Rita, sua avó, estava na sala, com aquele olhar cansado, mas ainda acolhedor. Ela se levantou com um esforço visível, e o abraço que deu a Ana foi apertado, como se tentasse absorver a presença da neta, que estava ali depois de tanto tempo. "Ah, Ana, como você está linda!" exclamou Dona Rita. Sua voz, carregada de um calor, parecia se esforçar para aquecer a frieza do ambiente. Ana sorriu, mas não pôde evitar um olhar distante. Dona Rita a guiou pela casa, mostrando cada cômodo com a mesma paixão de sempre, como se tentasse reviver os dias em que Ana era apenas uma garotinha encantada com os pequenos detalhes da casa. À noite, depois de um jantar simples e reconfortante, Ana sentiu um impulso irresistível de explorar o sótão. Nos últimos meses, ela havia se sentido atraída por velhas caixas de documentos na casa dos avós, uma curiosidade crescente que a impulsionava. O sótão estava como ela se lembrava, uma verdadeira caverna de tesouros cobertos de poeira. Ao mexer nas caixas, Ana encontrou um baú antigo, envolto em uma camada espessa de poeira. Era um baú que parecia guardar segredos e memórias há muito esquecidas. O baú estava trancado, mas a chave estava pendurada ao lado, quase como um convite. Com as mãos trêmulas e o coração acelerado, Ana destrancou o baú. Ao abri-lo, ela encontrou uma coleção de documentos, cartas e fotografias. As primeiras cartas eram do avô, com uma caligrafia firme, mas suas palavras eram carregadas de uma escuridão sutil. Uma das cartas, datada de mais de 50 anos atrás, mencionava um plano e ações necessárias para proteger a família. As fotografias revelavam encontros discretos e figuras conhecidas apenas pelo prisma das histórias familiares. Ana sentiu um calafrio. Por que o avô havia guardado essas cartas e fotos com tanto cuidado? O que ele estava tentando esconder? A necessidade de compreender a verdadeira história de sua família tornou-se quase uma obsessão. Ela sabia que desenterrar esses segredos poderia balançar as fundações de sua própria família. Mas a urgência de saber mais era simplesmente irresistível. A noite avançava, e Ana decidiu que começaria a investigação no dia seguinte. Colocou os documentos de volta no baú e o trancou, antes de descer para o andar de baixo. Dormir seria um desafio. Os pensamentos sobre os segredos que acabara de descobrir pesavam em sua mente. Enquanto a cidade dormia, Ana se questionava sobre o que mais poderia encontrar. O que isso significava para sua avó, seus pais e, mais importante, para ela mesma. O retorno à sua cidade natal estava se revelando ser muito mais complicado do que ela havia imaginado. Ana se preparava para um dia que poderia não apenas mudar sua vida, mas também reescrever a história de sua família para sempre. O sol espreitava timidamente pela janela, quando Ana desceu para o café da manhã. Dona Rita estava na cozinha, como sempre, preparando o café com o carinho e a precisão de anos de prática. O aroma de café fresco encheu o ar, mas não conseguiu apagar o peso dos eventos da noite anterior que ainda pairava sobre Ana. A avó, alheia à inquietação de Ana, conversou sobre assuntos banais, como se nada de significativo tivesse ocorrido, e Ana tentou acompanhar a conversa, embora sua mente estivesse em outro lugar. Depois do café, Ana se sentiu impelida a voltar ao sótão. A curiosidade estava agora mais afiada do que nunca. Subiu as escadas com um objetivo claro: descobrir mais sobre os documentos enigmáticos. As cartas que ela havia encontrado eram apenas o começo. Havia algo nelas que a incomodava profundamente. Algumas das correspondências falavam de transações financeiras secretas e de uma quantia de dinheiro que parecia absurdamente grande. O conteúdo era cheio de termos e códigos, mas o sentimento de algo errado era inegável. Enquanto vasculhava o baú, Ana encontrou um álbum de fotos antigo, escondido no fundo. As imagens eram de encontros em locais que pareciam os escondidos do mundo. Pessoas estranhas e situações que não fazia ideia de como interpretar. Havia também fotos de festas e reuniões familiares, mas com um ar de formalidade excessiva, quase como se todos estivessem tentando esconder algo.
Em uma das fotos, uma figura de destaque se destacava com um olhar severo, como se fosse a peça central de algo muito maior. Determinada a descobrir mais, Ana decidiu ir à biblioteca local. O bibliotecário, um homem idoso com um vasto conhecimento sobre a cidade e seus habitantes, mencionou o empresário que era conhecido por suas práticas questionáveis. O nome estava na ponta da língua de Ana. Ela começou a fazer a conexão entre esse empresário e as transações financeiras dos documentos. À noite, Ana fez uma visita ao cemitério onde seus avós estavam enterrados. A atmosfera sômbria do cemitério proporcionou um momento de introspecção. Enquanto caminhava entre as lápides, Ana refletiu sobre os segredos que estavam enterrados ali junto com seus avós. Por que os avós estavam envolvidos em algo que precisava ser encoberto? O silêncio do lugar parecia ecoar os segredos não ditos e os mistérios não resolvidos. Ana também notou que havia um desconforto crescente em sua família quando o passado era mencionado. Durante o jantar, tentou trazer o assunto à tona, mas seus pais desviaram a conversa com uma agilidade que sugeria algo mais sombrio. A sensação de estar cavando em algo perigoso começou a pesar sobre Ana. Seus pais estavam claramente escondendo algo, e a ideia de que poderia haver algo ainda mais obscuro envolvido a deixou inquieta. O desejo de descobrir a verdade se transformou em uma obsessão. Ana percebeu que sua busca não era apenas sobre entender a história de sua família, mas sobre compreender a si mesma. E esses segredos significavam para ela? O que significavam para sua avó, que parecia tão absorvida pela normalidade do dia a dia? Com uma sensação crescente de urgência, Ana sabia que precisava se aprofundar ainda mais em sua investigação. A pequena cidade, com sua aparência tranquila, estava começando a revelar uma complexidade que ela nunca havia imaginado. O mistério, que começou como uma simples curiosidade, estava se transformando numa jornada que poderia desenterrar verdades que desafiariam tudo o que ela conhecia sobre sua vida e sua família. À medida que a noite avançava e a casa mergulhava em silêncio, Ana sentiu que estava apenas começando a desbravar um labirinto de mentiras e intrigas. A jornada estava longe de terminar e ela estava prestes a mergulhar ainda mais fundo no enigma que poderia mudar tudo o que conhecia. A manhã seguinte surgiu com um céu nublado e uma sensação de inquietação que parecia refletir o tumulto interno de Ana. Ela se preparou para uma nova rodada de investigações. Empunhando os documentos e fotos que haviam alimentado suas suspeitas, sentia que estava prestes a descobrir algo realmente significativo. Ana passou a manhã revisando as cartas e documentos encontrados no sótão. Um dos papéis chamou especialmente sua atenção. Um contrato financeiro antigo com um carimbo de uma conta bancária secreta. O nome do titular não lhe era familiar, mas a transação descrita era claramente suspeita e não convencional. Era evidente que envolvia grandes quantias de dinheiro sendo movidas entre contas offshore, um sinal clássico de corrupção e lavagem de dinheiro. Determinada a aprofundar a investigação, Ana foi atrás dos registros financeiros da cidade. A biblioteca local tinha arquivos antigos, e com a ajuda do bibliotecário, ela começou a vasculhar jornais e documentos da época. Encontrou várias menções a um escândalo financeiro que havia abalado a cidade há mais de 50 anos. Os detalhes eram vagos, mas falavam de grandes perdas financeiras e uma série de processos judiciais que terminaram em acordos secretos. Era claro que a cidade tinha sido profundamente afetada por algo que a história local parecia ter tentado enterrar. Durante uma visita ao centro da cidade, Ana se deparou com uma velha caixa de arquivos no porão da prefeitura. Com a ajuda de um funcionário relutante, mas prestativo, ela conseguiu acessar documentos antigos que não estavam disponíveis ao público. Entre eles, encontrou registros que ligavam diretamente seu avô a reuniões com políticos e empresários envolvidos em esquemas financeiros duvidosos. A partir desses documentos, Ana identificou uma figura central, um empresário conhecido por suas práticas pouco ortodoxas. Descobriu que esse empresário, que também parecia estar ligado ao avô, havia sido investigado por corrupção e manipulação financeira. Ana fez a conexão direta entre seu avô e os eventos que haviam desestabilizado a economia local. Ao voltar para casa, Ana estava imersa em pensamentos sobre o impacto desses segredos. O que exatamente seu avô havia feito? E por que esses eventos haviam sido tão cuidadosamente encobertos? A sensação de traição a consumia.
Ela percebeu que suas descobertas poderiam não apenas mudar sua visão sobre sua família, mas também impactar a comunidade local. À noite, enquanto revisava suas anotações e documentos, Ana decidiu adotar uma abordagem mais direta. Começou a procurar entrevistas e depoimentos de pessoas afetadas pelo escândalo financeiro. Encontrou um grupo disposto a falar sobre o impacto devastador que o escândalo teve em suas vidas. Essas conversas não só davam mais detalhes sobre os eventos, mas também confirmavam a conexão direta com a figura de seu avô. A resistência de seus pais só aumentava. Cada vez que Ana tentava discutir os documentos e os eventos do passado, encontrava uma barreira de silêncio e evasivas. A tensão em casa era palpável, e Ana começou a sentir que sua busca pela verdade estava colocando em risco as relações familiares. Cada nova descoberta parecia aprofundar a divisão entre ela e sua família, que se esforçava para manter uma imagem cuidadosamente cultivada. Naquela noite, Ana se sentiu dividida entre desespero e determinação. Sabia que estava apenas começando a entender a complexidade dos segredos envolvendo sua família. O que começou como uma simples curiosidade estava se transformando em uma busca por justiça e compreensão. A verdade estava cada vez mais próxima, mas a que custo? O caminho à frente parecia cada vez mais obscuro e cheio de obstáculos. Com uma nova determinação, Ana se preparou para o próximo passo de sua investigação. Ela sabia que precisava descobrir toda a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar as verdades mais dolorosas sobre sua família e seu próprio passado. O que mais estava escondido nas sombras do passado de sua família? E como ela poderia lidar com as consequências dessas descobertas? Essas perguntas a motivavam enquanto ela se preparava para mergulhar ainda mais fundo no labirinto de mentiras que começava a desvelar. Aqui está a reescrita com um estilo mais informal e humanizado, seguindo o estilo de Daphne du Maurier. O dia começou abafado, com um céu cinza e carregado que parecia espelhar o turbilhão dentro de Ana. Cada nova descoberta, ela sentia que se afundava mais fundo em um poço de segredos e mentiras. Determinada a enfrentar a resistência de seus pais, Ana decidiu que era hora de uma conversa franca e direta sobre o que havia descoberto. Durante o almoço, Ana achou que era o momento certo para tocar no assunto. Seus pais estavam na mesa, tentando manter uma fachada de normalidade com sorrisos forçados. Ana, com uma expressão grave, espalhou alguns dos documentos e fotos que havia encontrado sobre a mesa. "Eu encontrei algo que preciso mostrar a vocês." Ana começou, tentando manter a voz firme apesar dos nervos. "Esses documentos e fotos mostram que o avô estava envolvido em algo muito sério. Um esquema financeiro que parece ter prejudicado muita gente." Seus pais trocaram olhares apreensivos, e a tensão no ar se tornou palpável. Clara, a mãe de Ana, foi a primeira a reagir. "Ana, essas são histórias antigas. Seu avô fez o que fez porque achava que era necessário. Não podemos mudar o passado." "O passado está afetando o nosso presente," Ana insistiu. "Não posso simplesmente ignorar o que descobri. Há pessoas que sofreram por causa disso, e sinto que precisamos enfrentar a verdade." Seu pai, Roberto, tentou mudar de assunto. "Ana, você não entende o que isso pode causar. Isso pode destruir tudo o que construímos como família. Por favor, não insista nisso." A conversa rapidamente se transformou em uma discussão acalorada. Ana e seus pais estavam em lados opostos. Ela queria enfrentar a verdade e buscar justiça, enquanto eles tentavam proteger a imagem da família e evitar mais escândalos. Desanimada com a falta de apoio, Ana decidiu buscar ajuda fora de casa. A resistência da família estava a empurrando para longe, e ela precisava de uma fonte de orientação. Lembrou-se de uma antiga amiga da família, a advogada Sra. Helena Costa, e decidiu procurá-la. O encontro com a Sra. Costa foi um divisor de águas. Ao ouvir a descrição das descobertas de Ana, a advogada confirmou que as práticas descritas eram típicas de esquemas financeiros fraudulentos. Ela aconselhou Ana a reunir mais evidências e a preparar um caso sólido antes de tomar qualquer ação pública. A advogada também alertou Ana sobre possíveis retaliações e a necessidade de manter discrição. Com o conselho da advogada em mente, Ana voltou para casa e começou a organizar suas descobertas com mais cuidado. Sabia que precisava de mais evidências e de verificar os fatos antes de decidir como prosseguir. A sensação de estar lutando sozinha era pesada, mas a determinação de expor a verdade a mantinha firme. Enquanto continuava a investigar,
Ana descobriu mais sobre como o avô e seus parceiros haviam manipulado os registros e escondido suas ações. Descobriu também que alguns documentos estavam faltando, o que indicava que alguém estava tentando esconder ainda mais informações. Ana se perguntava cada vez mais sobre o verdadeiro motivo pelo qual seus pais estavam tão desesperados para manter o passado enterrado. O silêncio deles parecia mais profundo do que ela imaginara. As ameaças que surgiam e a resistência de sua própria família a fizeram questionar o quanto estava disposta a sacrificar para descobrir a verdade. À medida que a noite caía, Ana, exausta, revisitou suas anotações. A luta entre a lealdade à família e a busca por justiça se intensificava. Com um sentimento crescente de urgência, ela se preparava para continuar sua investigação, ciente de que cada passo a aproximava da verdade, mas também da possível ruína de tudo o que conhecia. O caminho à frente era incerto e perigoso, mas Ana estava determinada a enfrentar as consequências, não importa o custo. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente tensão e uma sensação constante de que Ana estava se aventurando por um território perigoso. Cada nova descoberta parecia desenterrar camadas de um passado que sua família tentava desesperadamente esconder. Embora soubesse que precisava continuar, as dúvidas e ameaças invisíveis faziam hesitar. Certa manhã, Ana decidiu investigar os antigos arquivos da cidade em busca de mais informações sobre os processos judiciais mencionados nos documentos que havia encontrado. Passou horas revirando papéis e registros antigos, tentando conectar os eventos aos indivíduos envolvidos. Durante essa busca, encontrou um relatório detalhado sobre o escândalo financeiro, assinado por um detetive particular especializado em casos de corrupção. O relatório revelava o impacto devastador do escândalo na cidade, incluindo depoimentos de pessoas que perderam suas economias e enfrentaram enormes dificuldades financeiras. O nome de uma testemunha, Dona Laura, uma senhora idosa, chamou a atenção de Ana. Dona Laura era conhecida por ter sido uma das principais vítimas do esquema e, aparentemente, possuía informações cruciais sobre os envolvidos. Ana decidiu procurar Dona Laura. Localizou a casa da senhora em um bairro modesto e foi recebida com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Dona Laura, uma mulher com cabelos prateados e uma aura de sabedoria, hesitou inicialmente em falar. No entanto, após Ana explicar suas descobertas e a conexão com os eventos, Dona Laura começou a revelar detalhes inéditos. Dona Laura contou que, além das perdas financeiras, muitas pessoas na cidade haviam sido silenciadas por acordos secretos. Ela mencionou uma reunião secreta que ocorreu na casa do avô de Ana, onde um grupo influente discutiu o esquema e decidiu como encobri-lo. Dona Laura também afirmou saber de uma cópia adicional dos documentos que haviam sido intencionalmente ocultados. Essa informação foi um ponto crucial para Ana. Sentia que estava se aproximando da verdade, mas as revelações também a deixaram mais cautelosa. O medo de represálias parecia cada vez mais real. Determinada a encontrar a cópia dos documentos mencionados por Dona Laura, Ana fez uma busca minuciosa na casa dos avós. Descobriu uma gaveta escondida em um armário antigo, onde encontrou uma pasta com documentos que pareciam confirmar tudo o que Dona Laura havia dito. Com essas evidências em mãos, Ana se preparou para confrontar seus pais novamente. Organizou uma reunião familiar e apresentou as novas descobertas, indicando o impacto das revelações. A tensão na sala era palpável, e o silêncio esmagador. Seus pais, agora visivelmente perturbados, tentaram minimizar a situação mais uma vez. No entanto, a gravidade dos documentos e os depoimentos de Dona Laura deixaram claro que a situação era muito mais séria do que haviam admitido. Ana estava decidida a não recuar, mesmo diante das súplicas de seus pais para que deixasse o passado em paz. Com suas descobertas agora mais substanciais, Ana se preparou para tornar a situação pública. Sabia que isso poderia causar um grande tumulto e possivelmente danificar irreparavelmente a reputação da família, cuidadosamente mantida por décadas. No entanto, a verdade estava cada vez mais clara, e a necessidade de corrigir as injustiças do passado a impulsionava. A decisão de tornar os documentos e informações públicas não era fácil, mas Ana estava pronta para enfrentar as consequências. A luta interna entre proteger sua família e buscar justiça era intensa, mas a determinação de enfrentar a verdade a mantinha firme. O caminho à frente estava repleto de desafios e riscos, mas Ana sabia que não havia mais volta.
ela estava prestes a desencadear uma série de eventos que poderiam mudar não apenas a sua vida, mas a de muitos outros. Com a decisão de tornar suas descobertas públicas, Ana sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Expor a verdade ao público não era apenas um desafio imenso, mas também um risco potencialmente perigoso. No entanto, o impulso pela justiça e a necessidade de enfrentar os segredos obscuros de sua família a motivavam a seguir em frente. Ana começou a reunir todos os documentos e evidências que havia encontrado, organizando as provas de maneira meticulosa para apresentar um caso sólido. Com a ajuda de Dona Laura, que concordou em testemunhar sobre o impacto do escândalo, Ana preparou um dossiê completo que detalhava o esquema financeiro e os envolvidos. Para garantir que suas informações alcançassem um público amplo, Ana decidiu contatar um jornalista investigativo renomado na cidade. Após pesquisar jornalistas que haviam coberto casos semelhantes, ela encontrou Eduardo, conhecido por seu trabalho incisivo e comprometido com a verdade. Uma mistura de esperança e nervosismo, Ana agendou uma reunião com Eduardo para apresentar suas descobertas. A reunião com Eduardo foi um momento crucial. Ana sentiu um alívio ao perceber que o repórter estava genuinamente interessado nas evidências. Eduardo fez perguntas detalhadas e examinou os documentos com uma atenção minuciosa. Após ouvir Ana e revisar o material, ele concordou em investigar o caso mais a fundo. Eduardo considerou o escândalo uma grande história e se comprometeu a ajudá-la a torná-la pública. Enquanto Eduardo iniciava sua investigação, Ana enfrentava a crescente resistência de sua família. Seus pais, preocupados com as repercussões, tentaram dissuadi-la de prosseguir, alegando que a exposição poderia destruir a reputação da família e causar um impacto irreversível. A pressão para recuar era intensa, mas Ana permaneceu firme em sua decisão. Além da pressão familiar, Ana começou a receber ameaças anônimas. Cartas e telefonemas de pessoas tentando intimidá-la e dissuadi-la de seguir em frente eram uma clara indicação de que havia poderosos envolvidos dispostos a proteger seus segredos a qualquer custo. Essas ameaças apenas reforçaram a determinação de Ana em buscar justiça. Enquanto Eduardo trabalhava na reportagem, Ana continuava sua própria investigação, seguindo novas pistas e buscando mais testemunhas. Ela encontrou um ex-associado do avô disposto a falar sobre os detalhes do esquema financeiro, confirmar a conexão entre os documentos e as práticas fraudulentas. Com a ajuda desse novo informante, Ana obteve informações valiosas que reforçaram seu caso. A tensão entre Ana e sua família atingiu um ponto crítico. Seus pais estavam desesperados para impedir a divulgação da história e tentaram pressioná-la a desistir. Em um confronto particularmente intenso, Ana enfrentou seus pais, que estavam desesperados para proteger o legado da família. Esse confronto revelou profundas divisões e sentimentos de traição, mas também destacou a firmeza de Ana em sua busca pela verdade. Com a reportagem de Eduardo prestes a ser publicada, Ana sentiu uma mistura de ansiedade e alívio. Sabia que o impacto de suas ações seria significativo e que sua vida e a de sua família nunca mais seria a mesma. No entanto, enfrentar a verdade e expor os segredos enterrados parecia ser o único caminho a seguir. Enquanto o dia da publicação se aproximava, Ana se preparava para enfrentar as repercussões de sua decisão. A verdade estava prestes a vir à tona. Com ela, a possibilidade de justiça para aqueles que haviam sofrido. Ana sabia que o próximo passo seria crucial, que a exposição dos segredos de sua família poderia desencadear uma série de eventos que mudariam para sempre o curso de sua vida. Com coragem e determinação, ela se preparava para o impacto inevitável da verdade. O dia da publicação chegou com uma sensação de iminente explosão. Ana acordou cedo, coração acelerado, enquanto aguardava ansiosamente a publicação da reportagem de Eduardo. Sabia que as primeiras reações poderiam definir o rumo de sua luta pela verdade. A expectativa era uma mistura de ansiedade e esperança, e o peso de suas escolhas estava prestes a ser revelado ao mundo. Eduardo apresentou a reportagem com cuidado, detalhando cada aspecto do esquema financeiro e os segredos sômbrios de sua família. O artigo explorava o envolvimento do avô de Ana, a magnitude do escândalo e o impacto devastador sobre os cidadãos da cidade. A reportagem foi minuciosa, incluindo provas substanciais, depoimentos de vítimas e documentos confidenciais. Quando o artigo foi publicado, a reação foi imediata e explosiva.
As redes sociais e os jornais locais se encheram de discussões sobre o caso. A cidade estava em choque, e muitos começaram a ligar o passado às consequências atuais. As revelações provocaram uma onda de indignação e demanda por justiça. Ana sentiu um alívio misturado com tensão enquanto acompanhava as reações. Pressionadas pela divulgação, as autoridades locais iniciaram uma investigação formal. A história ganhou ampla repercussão, e os detalhes do esquema financeiro começaram a surgir em maior escala. Ana assistia ao desenrolar dos eventos com um sentimento de realização, mas também com crescente medo das repercussões para sua família. O impacto inicial se manifestou quando seu pai, Roberto, recebeu uma intimação para depor. A exposição pública estava afetando a reputação da família e criando um ambiente hostil ao redor de sua casa. Ana e seus pais enfrentavam uma pressão intensa, com a mídia e os cidadãos exigindo respostas e responsabilização. Enquanto a investigação avançava, Ana se via cada vez mais em desacordo com seus pais. A relação familiar se tornou mais tensa e as brigas se intensificaram. Equilibrar sua busca por justiça com os sentimentos de sua família estava se tornando quase insuportável. As tentativas de reconciliação falharam e a divisão parecia irreparável. Com a pressão pública e as investigações em andamento, Ana percebeu a necessidade de proteger-se contra possíveis retaliações. Começou a receber ameaças mais diretas e decidiu aumentar sua segurança, buscando apoio adicional de amigos e aliados na mídia. A luta pela verdade havia se tornado não apenas pessoal, mas também uma questão de segurança. Enquanto isso, a cidade começava a confrontar o impacto real das revelações. As vítimas do esquema financeiro começaram a se unir, formando grupos de apoio em busca de compensação e justiça pelos danos sofridos. Ana se envolveu em esforços para ajudar essas pessoas, organizando encontros e apoiando causas relacionadas à reparação e ao enfrentamento dos danos causados pelo escândalo. O processo legal começou a avançar com investigações profundas e audiências judiciais. O escândalo financeiro e os segredos de sua família se tornaram um tópico dominante nas notícias. E Ana percebeu que sua luta estava longe de acabar. A verdade havia sido exposta, mas o caminho para a justiça era longo e complicado. Ana enfrentava o desafio de lidar com as consequências de suas ações, enquanto continuava a apoiar as vítimas e a lidar com o impacto sobre sua própria vida e sua família. O cenário estava em constante mudança, e a sensação de estar em um turbilhão de eventos fazia Ana questionar o custo da verdade. O próximo passo em sua jornada era incerto, mas Ana estava determinada a continuar sua luta, sabendo que sua busca por justiça ainda estava longe de terminar. A divulgação da reportagem de Eduardo provocou um caos que parecia ter alcançado uma nova dimensão. A cidade se dividiu entre os que apoiavam Ana e aqueles que a consideravam uma traidora de sua própria família. Em todos os lugares que ela frequentava, a tensão e o desconforto eram palpáveis. A repercussão trouxe à tona uma mistura de apoio, raiva e uma sensação de traição que permeava todos os aspectos da vida de Ana. Com o crescente foco da mídia e o avanço das investigações, Ana decidiu que era hora de se reunir com as vítimas do esquema financeiro. Ela organizou um encontro em um centro comunitário local, onde a presença de várias vítimas e suas famílias demonstrou a gravidade da situação. Durante a reunião, as histórias compartilhadas foram emocionantes e muitas vezes angustiantes. Ana ouviu relatos de pessoas que perderam suas casas, economias e esperanças. A frustração e a dor eram evidentes em cada depoimento. O encontro ajudou a criar um senso de comunidade entre as vítimas, e Ana percebeu que sua luta estava agora ligada a uma causa maior do que ela havia imaginado. Essa nova determinação levou Ana a buscar formas de ajudar a reparar os danos. Ela começou a trabalhar com advogados especializados para buscar compensações financeiras e possíveis acordos que pudessem beneficiar os prejudicados pelo esquema. No entanto, as ameaças contra Ana aumentaram. Ela recebeu mensagens anônimas e teve algumas de suas propriedades vandalizadas. A pressão estava afetando sua segurança pessoal e seu estado emocional. Sentia-se constantemente sob ataque e começou a questionar o custo pessoal de sua busca por justiça. Enquanto enfrentava esses desafios, Ana também lidava com a crescente hostilidade de sua família. A relação com seus pais deteriorou-se ainda mais, com discussões cada vez mais frequentes e intensas.
Roberto e Clara estavam visivelmente desgastados e expressavam seu desespero para que Ana recuasse. As conversas frequentemente se transformavam em confrontos, deixando Ana se sentindo isolada e desamparada. No meio desse turbilhão, Ana encontrou algum alívio ao receber apoio de aliados inesperados. Algumas pessoas da cidade, que inicialmente eram céticas quanto à sua motivação, começaram a reconhecer a coragem e determinação que ela demonstrava. Esses novos aliados ofereceram suporte emocional e prático, aliviando um pouco do peso que Ana carregava. Enquanto a investigação avançava, novas revelações surgiam. Documentos adicionais e depoimentos confirmavam a extensão da corrupção e o envolvimento de outras figuras influentes. A verdade estava se tornando ainda mais complexa e abrangente, com cada nova descoberta adicionando camadas de tensão ao caso. Com as investigações aprofundando-se e o impacto sobre sua vida pessoal aumentando, Ana se preparava para os próximos passos. O processo judicial estava começando a tomar forma, e as primeiras audiências estavam marcadas. A luta por justiça estava apenas começando, e Ana sabia que a jornada seria longa e difícil. O ambiente ao redor de Ana mudava constantemente, e a sensação de estar em um campo de batalha tornava-se mais clara a cada dia. As emoções estavam à flor da pele, e a busca pela verdade e pela justiça parecia interminável. Ana continuava a enfrentar os desafios com coragem, determinada a seguir em frente, apesar das diversidades e das consequências pessoais acumuladas. À medida que a história se desenrolava, Ana estava cada vez mais consciente de que sua busca por justiça não era apenas uma luta pessoal, mas uma batalha que envolvia a vida de muitas pessoas. A responsabilidade era grande, e a jornada estava longe de terminar. Ana sabia que, ao enfrentar o que estava por vir, precisaria reunir toda a força e determinação que pudesse. À medida que o caso avançava, Ana sentia que sua vida estava sendo arrastada para um redemoinho de complexidade e desafio. A pressão pública e o frenético olhar da mídia pareciam conspirar contra ela, trazendo uma sensação constante de estar em um campo de batalha, onde cada passo poderia ter consequências incalculáveis. Numa manhã cinzenta e carregada de uma expectativa quase palpável, Ana recebeu a notificação de uma nova audiência no tribunal. O processo entrava em uma fase decisiva, e a possibilidade de uma resolução se tornava cada vez mais real. Essa audiência representava a chance de expor suas evidências, buscar a responsabilização dos culpados. A importância do momento pesava sobre seus ombros como um fardo inevitável. Antes da audiência, Ana se encontrou com Eduardo e seus advogados em um escritório abafado. O aroma de café misturando-se com o de papéis e tensão. O planejamento da estratégia exigia precisão, cada detalhe meticulosamente discutido. O foco estava na apresentação de provas e no testemunho das vítimas. E Ana estava resoluta em fazer sua parte com uma determinação que beirava a obsessão. Quando a audiência começou, o tribunal se tornou um cenário de tensão elétrica. Eduardo apresentou as evidências com a destreza de um maestro, e as testemunhas foram chamadas a expor o escândalo. O ambiente estava carregado, cada palavra e gesto amplificados pelo peso das figuras influentes envolvidas. Ana, com o coração acelerado, observava a justiça sendo moldada diante de seus olhos. O depoimento de Dona Laura foi um momento de profunda intensidade. Suas palavras, carregadas de emoção e verdade, desenrolaram o impacto devastador do esquema financeiro. O relato sincero e corajoso de Laura ajudou a cimentar a seriedade das acusações e a credibilidade do caso. Ana sentiu que, por mais árduo que fosse, a luta estava de fato valendo a pena. À medida que a audiência avançava, a tensão no tribunal se intensificava. Algumas figuras-chave foram confrontadas diretamente, e os detalhes obscuros das práticas fraudulentas emergiram, desnudando o escândalo de maneira brutal. Ana observava uma mistura de alívio e apreensão permeando seu ser, enquanto a justiça começava a se manifestar. Após a audiência, Ana foi cercada por repórteres, suas perguntas ecoando em meio ao frenesi da mídia. A cidade fervia com discussões acaloradas, e Ana, consciente da importância de sua declaração, falou brevemente sobre seu compromisso com a verdade e a necessidade de responsabilização. No entanto, essa exposição trouxe não só uma sensação de validação, mas também um aumento inquietante nas ameaças e ataques pessoais. Em casa, a situação se tornava cada vez mais insustentável. Seus pais, angustiados e desesperados, lutavam para proteger a reputação da família e manter a estabilidade em ruínas.
As discussões se tornavam cada vez mais intensas, e o relacionamento de Ana com seus pais parecia estar à beira de um colapso total. Enquanto o caso avançava e a tensão aumentava, Ana sentia a necessidade urgente de se proteger. A segurança pessoal se tornava uma preocupação constante, e ela tomava medidas adicionais para garantir sua proteção diante das ameaças cada vez mais diretas. A jornada de Ana estava se transformando em um labirinto complexo de desafios e emoções intensas. O impacto das revelações estava alterando vidas e remodelando a dinâmica da cidade. Ana não apenas lutava por justiça, mas enfrentava também as profundas repercussões pessoais e emocionais de suas escolhas. Apesar das adversidades, Ana estava determinada a continuar sua luta. O caminho à frente estava repleto de obstáculos, mas sua resiliência e compromisso com a verdade a mantinham firme. Ela se preparava para enfrentar o que viesse, ciente de que sua jornada estava longe de terminar. Após a audiência crucial, a vida de Ana parecia estar à beira de uma explosão iminente. O frenesi da mídia havia alcançado proporções quase caóticas, e os eventos se desenrolavam com uma velocidade vertiginosa. A cidade estava imersa em um estado de expectativa constante, onde cada novo desenvolvimento era meticulosamente analisado e discutido. A pressão para manter a luta pela justiça em alta era intensa, e Ana compreendia que não podia permitir que o caso esfriasse. A próxima fase do processo judicial demandava uma série de depoimentos adicionais e a apresentação de mais provas. Determinada a garantir que cada detalhe fosse preciso e convincente, Ana se via carregada pela imensa responsabilidade de manter o foco da mídia e forçar as autoridades a agir. Enquanto se preparava para esse novo estágio, Ana descobriu uma fonte inesperada de força. Cartas e mensagens de apoio começaram a chegar, enviadas por pessoas que se sentiram inspiradas por sua coragem. Essas palavras de solidariedade ofereciam um valioso impulso moral, fornecendo um vislumbre de esperança que era essencial para enfrentar a batalha quase insuperável. No entanto, sua vida pessoal estava se tornando insuportável. As tensões familiares aumentavam, e Ana se via cada vez mais isolada. Seus pais lutavam para lidar com as repercussões do escândalo, frequentemente tentando negociar acordos que evitassem a exposição pública. As discussões tornaram-se frequentes e amargas, permeadas por frustração e desilusão. Além disso, Ana começou a perceber uma escalada nas ameaças que recebia. Mensagens e telefonemas tornaram-se mais intimidantes e pessoais. A sensação de estar constantemente sob vigilância a levou a adotar medidas de segurança mais rigorosas, incluindo a contratação de uma equipe de segurança privada para proteger sua casa e a si mesma. Enquanto enfrentava esses desafios pessoais e de segurança, Ana se mergulhou em uma nova fase do processo judicial. A apresentação de novas provas e depoimentos trouxe uma nova onda de complexidade ao caso, revelando com mais clareza a magnitude da corrupção envolvida. O esquema financeiro começou a se desdobrar em detalhes cada vez mais chocantes, envolvendo figuras proeminentes da cidade. A pressão sobre as autoridades estava aumentando, e o público clamava por respostas. Com o apoio de Eduardo e seus advogados, Ana continuou a pressionar pela responsabilização significativa. As investigações aprofundavam-se e as primeiras prisões começaram a ocorrer. O processo transformou-se em um verdadeiro campo de batalha legal e Ana estava determinada a garantir que a justiça prevalecesse. A cobertura da mídia continuava a ser extensa. Cada novo desenvolvimento se tornava um grande evento noticioso. Ana se via no epicentro da tempestade, com seu nome e sua história sendo amplamente discutidos. Embora o reconhecimento e a atenção fossem difíceis de lidar, Ana entendia que eram essenciais para manter o foco na busca por justiça. À medida que o caso avançava e a pressão sobre as autoridades se intensificava, Ana se preparava para a próxima fase do processo. As audiências judiciais continuavam a revelar novas camadas de corrupção e fraude. Cada passo no processo era uma luta constante, mas Ana estava resoluta em seguir em frente, apesar dos desafios. Com a batalha legal em andamento, Ana se preparava para enfrentar o que estava por vir, sabendo que cada dia traria novas oportunidades e desafios. A jornada pela justiça estava longe de terminar, e Ana estava pronta para continuar sua luta com coragem e determinação. A busca pela verdade e pela responsabilização era uma jornada sem fim, mas Ana estava determinada a persistir até o fim. À medida que o caso se aproximava de uma fase crítica,
Ana encontrava-se imersa em uma tempestade emocional. A crescente complexidade do processo legal, a pressão incessante da mídia e o turbilhão em sua vida pessoal transformavam cada dia em um campo de batalha. No entanto, com uma determinação férrea, ela se empenhava em manter o foco, decidida a garantir que a justiça prevalecesse. A nova audiência se aproximava, e a expectativa no ar era quase palpável. Ana e sua equipe legal preparavam-se para apresentar evidências adicionais que poderiam se revelar decisivas. Aquele era um momento crucial, e Ana sabia que o sucesso na audiência poderia acelerar o processo e trazer uma resolução mais rápida. O dia da audiência chegou, e a atmosfera no tribunal estava carregada de tensão. A sala estava repleta com uma audiência diversificada de jornalistas, advogados e curiosos, todos ávidos para testemunhar o desenrolar dos eventos. Entre os presentes estavam alguns dos indivíduos mais poderosos da cidade, agora sob o olhar atento da investigação. Eduardo e a equipe legal de Ana prepararam uma apresentação meticulosa das evidências. O discurso foi robusto e bem fundamentado, destacando as partes mais chocantes do esquema financeiro e a extensão da corrupção. O objetivo era convencer o tribunal da gravidade das acusações e da necessidade de uma ação decisiva. Ana observava cada detalhe com uma vigilância quase obsessiva. A defesa dos réus procurava desviar a atenção e criar dúvidas sobre a credibilidade das provas, transformando o processo em um jogo de alta tensão. Cada argumento era minuciosamente analisado e Ana sentia o peso de cada potencial falha na apresentação. Os depoimentos das vítimas foram particularmente comoventes. Cada testemunha ofereceu um relato vívido dos danos e das injustiças sofridas. A emoção nas palavras das vítimas era palpável, e Ana sentiu um turbilhão de tristeza e determinação. Os relatos evidenciavam o impacto devastador do esquema financeiro. No meio da audiência, uma nova revelação abalou a sala. Durante o depoimento de uma testemunha-chave, surgiram documentos adicionais, implicando figuras ainda mais proeminentes no esquema. A descoberta foi um choque para todos e acrescentou uma nova camada ao caso. A nova evidência intensificou a pressão sobre os réus e as autoridades. Quando o tribunal se retirou, Ana e sua equipe legal começaram a avaliar os resultados com um misto de alívio e crescente incerteza. O caso estava se expandindo e tornando-se ainda mais complexo, e Ana sabia que a luta estava longe de terminar. As novas revelações apenas aprofundaram a já intrincada trama. Enquanto isso, Ana continuava a enfrentar a crescente hostilidade em sua vida pessoal. A tensão com seus pais estava em um ponto crítico, com discussões transformando-se em confrontos emocionais. A busca pela justiça estava criando uma divisão dolorosa em sua vida pessoal, e Ana sentia-se isolada e desamparada. Apesar do suporte da mídia e do público, que serviam como uma fonte de força, a pressão constante se fazia sentir. A atenção incessante dos repórteres tornava difícil para Ana encontrar um momento de paz. Ela começou a se afastar das aparições públicas, focando-se na preparação para o próximo estágio do processo. Enquanto a batalha legal continuava, Ana se preparava para o que estava por vir. A próxima fase envolvia a apresentação de mais evidências e a continuação dos depoimentos. A luta por justiça estava se tornando cada vez mais desgastante, mas Ana estava determinada a seguir em frente. A jornada era longa e cheia de desafios, mas sua determinação e compromisso com a verdade permaneciam como sua bússola. A busca por justiça e pela responsabilização dos culpados era uma jornada interminável, e Ana estava pronta para enfrentar cada obstáculo que surgisse em seu caminho. A verdade estava sendo revelada, e a luta pela justiça estava prestes a entrar em uma nova e crítica fase. Ana sabia que a batalha estava longe de terminar, mas estava preparada para continuar sua luta com coragem e resiliência. A resistência de seus pais só aumentava. Cada vez que Ana tentava discutir os documentos e os eventos do passado, encontrava uma barreira de silêncio e evasivas. A tensão em casa era palpável, e Ana começou a sentir que sua busca pela verdade estava colocando em risco as relações familiares. Cada nova descoberta parecia aprofundar a divisão entre ela e sua família, que se esforçava para manter uma imagem cuidadosamente cultivada. Naquela noite, Ana se sentiu dividida entre desespero e determinação. Sabia que estava apenas começando a entender a complexidade dos segredos envolvendo sua família. O que começou como uma simples curiosidade estava se transformando em uma busca por justiça e compreensão. A verdade estava cada vez mais próxima,
Mas a que custo? O caminho à frente parecia cada vez mais obscuro e cheio de obstáculos. Com uma nova determinação, Ana se preparou para o próximo passo de sua investigação. Ela sabia que precisava descobrir toda a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar as verdades mais dolorosas sobre sua família e seu próprio passado. O que mais estava escondido nas sombras do passado de sua família? E como ela poderia lidar com as consequências dessas descobertas? Essas perguntas a motivavam enquanto ela se preparava para mergulhar ainda mais fundo no labirinto de mentiras que começava a desvelar. Aqui está a reescrita com um estilo mais informal e humanizado, seguindo o estilo de Daphne du Maurier. O dia começou abafado, com um céu cinza e carregado que parecia espelhar o turbilhão dentro de Ana. Cada nova descoberta, ela sentia que se afundava mais fundo em um poço de segredos e mentiras. Determinada a enfrentar a resistência de seus pais, Ana decidiu que era hora de uma conversa franca e direta sobre o que havia descoberto. Durante o almoço, Ana achou que era o momento certo para tocar no assunto. Seus pais estavam na mesa, tentando manter uma fachada de normalidade com sorrisos forçados. Ana, com uma expressão grave, espalhou alguns dos documentos e fotos que havia encontrado sobre a mesa. "Eu encontrei algo que preciso mostrar a vocês." Ana começou, tentando manter a voz firme apesar dos nervos. "Esses documentos e fotos mostram que o avô estava envolvido em algo muito sério. Um esquema financeiro que parece ter prejudicado muita gente." Seus pais trocaram olhares apreensivos, e a tensão no ar se tornou palpável. Clara, a mãe de Ana, foi a primeira a reagir. "Ana, essas são histórias antigas. Seu avô fez o que fez porque achava que era necessário. Não podemos mudar o passado." "O passado está afetando o nosso presente," Ana insistiu. "Não posso simplesmente ignorar o que descobri. Há pessoas que sofreram por causa disso, e sinto que precisamos enfrentar a verdade." Seu pai, Roberto, tentou mudar de assunto. "Ana, você não entende o que isso pode causar. Isso pode destruir tudo o que construímos como família. Por favor, não insista nisso." A conversa rapidamente se transformou em uma discussão acalorada. Ana e seus pais estavam em lados opostos. Ela queria enfrentar a verdade e buscar justiça, enquanto eles tentavam proteger a imagem da família e evitar mais escândalos. Desanimada com a falta de apoio, Ana decidiu buscar ajuda fora de casa. A resistência da família estava a empurrando para longe, e ela precisava de uma fonte de orientação. Lembrou-se de uma antiga amiga da família, a advogada Sra. Helena Costa, e decidiu procurá-la. O encontro com a Sra. Costa foi um divisor de águas. Ao ouvir a descrição das descobertas de Ana, a advogada confirmou que as práticas descritas eram típicas de esquemas financeiros fraudulentos. Ela aconselhou Ana a reunir mais evidências e a preparar um caso sólido antes de tomar qualquer ação pública. A advogada também alertou Ana sobre possíveis retaliações e a necessidade de manter discrição. Com o conselho da advogada em mente, Ana voltou para casa e começou a organizar suas descobertas com mais cuidado. Sabia que precisava de mais evidências e de verificar os fatos antes de decidir como prosseguir. A sensação de estar lutando sozinha era pesada, mas a determinação de expor a verdade a mantinha firme. Enquanto continuava a investigar, Ana descobriu mais sobre como o avô e seus parceiros haviam manipulado os registros e escondido suas ações.